Bem, tudo se inicia com a modificação do nome do Messias. Inventaram um nome que não é o dele. Modificaram o nome do Criador. E aí alguns cristãos, que eu não sei mais se são cristãos, disseram: não tem problema nenhum. O que vale é a intenção do coração. O problema é você adorar a outra pessoa, outro Deus e tal. O que é que vemos hoje em pleno 2022? Crentes adorando a Satanás na maior cara de pau. E aí vamos entender todo o imbróglio que entra na eleição, que vai na política, que tá uma salada, uma mistura toda. Vamos descomplicar e explicar justamente nesse vídeo tudo o que aconteceu. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Há muito tempo atrás, modificaram o nome do Messias. Retiraram da Bíblia o nome Yahshua, porque acabaria chegando no nome do Criador. O nome do Criador é o tetragrama, que aí justamente formam 4 letras que pronunciam-se Yud, Rei, Vav, Rei, que significa o Criador. E aí, beleza, trocaram o nome do Criador por Kyrios, na Septuaginta grega, ou seja, no Concílio de Nicéia. Então, trocando o nome do Criador de Ial por Kyrios, Kyrios é Senhor, é Baal. Por isso que na tua Bíblia e nas Bíblias brasileiras, assim, escritas em português, né, traduzidas para o português, está lá o nome Senhor e não Ial. Só que o que acontece? Esta modificação teve repercussão no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você troca Ial por Kyrios, Kyrios não é apenas Senhor, Kyrios é Baal. E aí entra a cachorrada toda. Baal é um deus pagão, cujo o nome dele vem de Bafomé, ou seja, parece, se eu não me engano, que Bafomé seria um demônio, um daqueles demônios caídos com Lúcifer, e que justamente é o pai, seria o pai de Baal. Então Bafomé, assim como Baal, porque Bafomé na verdade, e assim como Baal e esses nomes pagãos, é a junção de 3 demônios, que seria Moloque, Bafomé e o próprio Baal. Ou seja, tem toda uma potestade que vai influenciando. Tanto Baal quanto Bafomé são responsáveis pela idolatria. Ou seja, as pessoas acabam idolatrando, adorando mais outras coisas do que o próprio Criador. Por isso que, de Gênesis a Apocalipse, o Criador condena a idolatria. Inclusive, a idolatria é comparada à prostituição, porque há uma traição. Você trai o Deus de Israel com outros deuses. Então ele considera isso abominável. Tanto que nas listas, tanto de Provérbios, quanto de Coríntios, quanto de Apocalipse, o Criador fala que é abominável. É condenado ao inferno. E aí o que acontece? Passaram-se muito tempo. Criaram-se o nome Jesus em 1815. Porque não existem palavras com J, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Então esse nome foi inventado. Jesus vem de Jesus, que significa o porco da terra. E aí o porco não seria apenas o animal, mas sim um dos deuses. Porque no Egito, entre outras culturas que são politeístas, ou que eram politeístas, é que simplesmente os animais eram tidos como divindades. Por exemplo, na Índia, a vaca é sagrado, ela é um deus, ela é uma divindade. Então as pessoas cultuavam os animais como divindades.
Então eles estão na posição do que seria o Criador. E aí a adoração a eles seria pecado. Tanto que em Levíticos o Criador proibiu que comesse carne de porco, porque o porco seria impuro para os judeus. Judeu é todo aquele que é descendente da tribo de Judá, certo? E aí o Criador proíbe. Eles colocam o nome de um porco, ou colocam o símbolo do porco como sendo o Messias. Isso seria uma blasfêmia, um insulto ao Messias. E as pessoas continuam pronunciando como se nada acontecesse. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas estariam embriagadas pelo vinho da grande meretriz. O que é embriagado? É simplesmente torpe, tonto, meio sonolento. Você não tem vontade própria. Você simplesmente faz aquilo que o teu mestre mandar. E aí eu não sabia por que de tanta adoração e idolatria a Bolsonaro. Porque Bolsonaro fala que a ex-presidente Dilma deveria morrer de um câncer. E os crentes continuam dizendo: mito, mito, Bolsonaro, Bolsonaro. E aí Bolsonaro diz: vamos metralhar a petralhada. E aí os crentes: mito, mito. E Bolsonaro fala um monte de atrocidade. Bolsonaro retira dinheiro agora da verba da educação, retira dinheiro do tratamento do câncer, retira dinheiro da farmácia popular, e os crentes continuam mito, mito. E colocando 22, que é o número da eleição de Bolsonaro, no perfil. E aí é que vemos. Bolsonaro foi pego na maçonaria. As pessoas agora descobriram que Bolsonaro é maçom, sempre foi. E aí descobriram que Hamilton Mourão é maçom, sempre foi. Entre outras coisas. E aí a galera, por curiosidade, foi querer saber, afinal, o que é a maçonaria? E aí fomos pesquisar. A maçonaria não é uma religião, é uma sociedade secreta. E por que uma sociedade secreta? Por que tem que guardar tanto segredo? Justamente porque a maçonaria é a nova ordem mundial. É o poder nas mãos de famílias influentes, tipo os Rockefeller, por exemplo. Então a maçonaria tem um plano de dominação mundial. Um dos planos da maçonaria, assim como da nova ordem mundial, é de extermínio da classe pobre para que só restem os ricos. Ou seja, o nazismo fazia parte da maçonaria. Fascismo na Itália também. E aí entra toda essa história dos Illuminatis e por aí vai. O símbolo da maçonaria, o grande deus da maçonaria, que eles chamam de o arquiteto do universo, seria Baphomet. Só que eles colocam o arquiteto do universo porque na maçonaria você pode ter uma religião. Por exemplo, você pode ser crente e maçom. Só que a Bíblia fala que não se serve a dois senhores. Mas na maçonaria pode. Na maçonaria você pode ser católico e maçom. Não há problema nenhum. E aí descobrimos que tem judeus agora que aderiram à maçonaria e que criaram uma própria Bíblia satânica para que eles pudessem seguir. Dizem que tem rituais de beber sangue, entre outras coisas. Tem alguns famosos que parece que são famosos porque fizeram um pacto na maçonaria e como são muito ricos, os maçons, eles conseguem meio que fazer você ter sucesso, digamos assim. Enfim, é satânico o negócio. E aí o que vemos? Vemos crentes, hoje em dia, simplesmente idolatrando maçons. E vemos crentes justificando maçons. Ou seja, os crentes que eram tão radicais, frequentar a maçonaria pode. Porque a primeira dama é crente. E tá ela no casamento da Carla Zambelli dentro da maçonaria. Então, é tudo uma grande hipocrisia. Depois descobriu-se que a religião evangélica está dentro da maçonaria há muito tempo. E agora entendemos por que para os crentes tanto faz
o nome do Messias. Para os crentes, tanto faz mudar o nome do Criador. Vocês entenderam? Tanto faz, porque simplesmente a religião evangélica, assim como a católica, são maçônicas. Elas não são cristãs. Elas têm a fachada de cristão. Elas têm a fachada de cristianismo, mas são maçônicas. O sistema religioso é todo maçom. Os grandes líderes estão na maçonaria. E é por isso que eles têm tanta questão com os desigrejados. Porque os desigrejados são os que romperam com esse sistema, que não querem adorar Bafomé e que saíram do sistema religioso. E aí vemos que realmente pastores estão aderindo porque ganham muito dinheiro. É uma máfia. Ou seja, está dentro do poder político, dentro do poder religioso. As duas bestas. A besta que emergirá do mar e junto com a outra besta, que seria o poder político, junto com o poder religioso, dominando as mentes humanas, fazendo com que as pessoas adorem e se prostrem ao anticristo. Tudo leva ao anticristo. Porém, nós temos uma grande vantagem, que é a que Yahshua está voltando. E aí ele vem buscar a sua noiva, que são os escolhidos. São aqueles que não se curvaram à estátua de Baal. São aqueles que não se curvaram, que não se prostraram a Mamon, não se prostraram a Bafomé. São aqueles que permaneceram firmes. Hoje eu vejo que a melhor decisão da minha vida foi sair da religião evangélica. Porque se eu descobrisse agora que eu estava servindo a Bafomé esse tempo todo, não ia prestar. Por isso que eu vim aqui alertar. Se você está dentro desse sistema, pule fora. Porque ele não tem nada de cristão e vai levar muitos ao inferno. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.